Olhando para o banco do Cruzeiro ontem, tá? Além de Matheus Henrique e Lautaro que entraram, tinha lá Léo Aragão e Marcelo, goleiros, Bruno Alves e Matheus Gamarra, zagueiros, Murilo Hickman e Japa, meio-campistas, Kaique Kenji, Bolassi e Gabigol. A gente está reclamando muito que o Jardim não fez as alterações. Quais seriam as alterações que vocês fariam no jogo naquele segundo tempo ali? Olha, primeira coisa, o Wallace já não tinha que ter voltado para o segundo tempo por causa do cartão, na minha opinião. Aí você coloca o Mateuzinho, recua o Lucas Silva, beleza. Teve uma certa parte do jogo que o Lucas Silva cansou. Não sei se vocês três concordam comigo, né? Ali mudaria o Lucas Silva. Ou coloca o Murilo, ou coloca o Japa, mas tem que colocar alguém para jogar. Chegou a um certo ponto que o Wanderson já não estava acrescentando a partida. Tenta o Kenji. Matheus Pereira teve uma parte do jogo que já deu nítido que ele estava cansado. Põe o Gabriel. Mas é muito complicado a gente critica, mas tem que criticar até certo ponto, porque quem vive o dia a dia da Toca não somos nós. A gente tem que ter um cuidado com isso. É o cara que tá ali todo dia com o jogador, é o cara que tá ali conversando com todo mundo. Mas, caramujo, se não tá dando certo, principalmente que o time chegou a tomar uma certa pressão do Mirassol, você tem que mudar, cara. Alguma coisa você tem que fazer. Se os caras estão relacionados ali, algum deles você tem que usar. Já utilizou o Murilo na Sul-Americana, coloca o garoto para jogar se for o caso. Se não, coloca o Japa. Tem o Gabriel, tem o Kenji. É aquilo que tem que colocar. O questionamento meu e do Fábio e do Caio aí de forma incisiva é porque o Lautaro está na frente de alguns jogadores. É isso. Eu teria feito algumas substituições, até pensando que poderia fazer até movimentos no próprio elenco que estava dentro do jogo. Acho que é o retorno do Wallace para um jogador que é de marcação e que naturalmente o adversário vai querer jogar em cima do jogador, como foi o gol construído, né, pela equipe do Mirassol. Acho que eu já teria pensado em recuar o Eduardo, se ele quisesse ter pensado, no caso, de mexer as peças, né, recuar o Eduardo e colocaria talvez o Kenji ali na posição do Eduardo. É muito claro que o Eduardo é improdutivo na função do Christian, né? Isso aí a gente não precisa ser especialista nem treinador para falar que ele não rende naquela posição. E como não rendeu ontem. Então, acho que se ele quisesse pensar na saída do Wallace e não utilizar um jogador vindo do banco de reservas, que poderia ser o Murilo, poderia ser talvez ali o Matheus Henrique, ele poderia ter feito isso, mexer as peças. Tiraria, no caso, o Wallace para a entrada do Kenji na posição ali, quem sabe, do Eduardo. É claro que tem algumas posições que precisariam ir para o sacrifício, e eu concordo com o Leonardo Jardim nesse ponto, né? A questão do Jonathan Jesus, a gente sabe que não tinha outra peça de reposição. No caso também do Cauã Prates, que fisicamente ficou muito claro, ainda até o final do primeiro tempo, né? O Cauã Prates já não era o mesmo jogador no início do jogo. E sente, é natural que os jogadores que jogam menos têm menos condições, menos preparo físico para sustentar 90 minutos. E aí, pensando um pouquinho na questão de jogador que eu também acreditei que estava cansado, era o Lucas Silva. E aí eu vou até discordar um pouquinho, não estamos presos somente na questão de jogadores que têm jogado pouco. Os que estão jogando muito também davam sinal ali durante a partida de que estavam desgastados, no caso o Lucas Silva. Eu até nem vi o Matheus Pereira, mas eu vi nitidamente o Lucas Silva. Vamos mexer, vamos trocar. Matheus Henrique está aí para quê? Ah, mas só aguenta 15, 20 minutos. O Cruzeiro está dando até a oportunidade de colocar um jogador e, se precisar, tirar o jogador que ele colocou, porque o Cruzeiro tem quantidade de substituições na mão, né? Então, assim, isso não é feio, isso não é expor o jogador, isso é tentar encontrar soluções. Infelizmente, o Cruzeiro não tem encontrado. E aí, pensando um pouquinho mais, né, para frente,
O Gabigol tem um problema com relação à questão física de não entregar aquilo que entrega o Wanderson, que entrega o Christian. Ok, eu concordo com isso. Mas será que ele não pode ser um jogador que vai nos entregar na questão de uma movimentação, numa questão de um facão, de uma bola parada, que o aproveitamento do Cruzeiro é péssimo? Será que não dá para a gente tentar? Tentar. Se vai dar certo ou não é uma outra coisa. Então, isso é o que mais me incomoda. Vamos tentar, né? Para depois a gente falar assim, ó, tentamos, mas não deu certo. Ou tentou e deu certo. Então, isso é o que eu faria de substituições ontem na partida. Emerson, eu teria colocado mais cedo o Matheus Henrique na vaga do Wallace, já na volta do intervalo. Ao longo do segundo tempo, o Murilo Hickman na vaga do Lucas Silva. O Jardim até chega a falar na coletiva que o Lucas parece teve uma disposição intestinal, né? Bem ali na reta final do jogo. Então, talvez isso explique um pouco a queda física dele. E teria colocado o Gabigol na vaga do Wanderson, não sendo o Lautaro, porque era um jogo que o Cruzeiro precisava ganhar. E ali, uma ideia de dupla de ataque, eu acho que faria total sentido. E quanto à fala do Jardim em relação a jogadores que caíram na partida, especialmente aqueles com menos minutagem, eu consigo entender, mas era algo que ele já sabia e acho que poderia ter solucionado melhor do que tentou, né? Ou até mesmo deixou de tentar. E eu discordo quanto ao ponto dele ter gerido bem, e especialmente do Cruzeiro ter terminado o jogo com equilíbrio. O Cruzeiro não terminou nada equilibrado a partida, terminou um time desequilibrado e vulnerável contra o Mirassol, que é bom time, que é competitivo, que tem até um elenco bem equilibrado, mas não é Flamengo, não é Palmeiras, então o Cruzeiro não deveria ter sofrido o que sofreu. Tem pontos aí importantes que ontem eu não consigo concordar com o Leonardo Jardim. Respeito, mas acho que algumas questões na coletiva não foram de tanta coerência como ele costuma mostrar. A gente vinha aqui falar de arbitragem, né, num jogo muito difícil, que é jogar aqui contra o Mirassol, mas o Cruzeiro não vai escalar. O Cruzeiro vem sendo prejudicado frequentemente, fomos prejudicados na última rodada, muito prejudicados, e hoje novamente. Então a gente está aqui para dar uma satisfação ao torcedor que o Cruzeiro não vai escalar. O Cruzeiro fez o protesto contra o jogo contra o Santos, vai fazer hoje novamente, e se tiver que fazer no próximo jogo, vai fazer. Porque o Cruzeiro não vai ser prejudicado pela arbitragem. Nós estamos sendo cobrados pelo nosso torcedor, nós estamos fazendo um campeonato limpo, justo. É difícil a gente ter que falar disso aqui de arbitragem num jogo tão difícil, mas é o que a gente espera, uma mudança. É uma mudança de postura. O Cruzeiro não quer ser beneficiado em nenhum momento. Em nenhum momento a gente quer sempre uma arbitragem justa para todos os clubes. Então a gente está sendo muito prejudicado e a gente não vai se calar e a gente vai se pronunciar. E se tiver que vir aqui toda a rodada falar de arbitragem, o Cruzeiro vai se posicionar e não vai mais aceitar esse tipo de posicionamento junto à comissão de arbitragem. Fomos à CBF na semana passada, fizemos a reclamação formal e se precisar na semana que vem nós vamos novamente, porque o Cruzeiro não vai se calar diante de tanta lances, de tantas jogadas durante vários jogos do Cruzeiro, não só essas duas rodadas. Fomos prejudicados contra o CRB, fomos prejudicados no primeiro turno contra o Inter. Então o Cruzeiro está aqui de forma veemente para fazer um protesto aqui para o nosso torcedor, e amanhã vão protocolar mais uma reclamação contra a CBF e o Cruzeiro não vai escalar sobre mais um erro de arbitragem. E aí só um grifo meu para o Pedro Júnior: se ele quiser mostrar indignação, ele precisa mostrar na postura corporal dele um pouco mais de indignação, porque eu não senti indignação nenhuma no jeito como ele se posicionou. Nossa, se meu pai me xingasse assim de novo, ia ser tão bom. Oi? Se meu pai me xingasse assim quando eu era criança, ia ser tão bom. Muito tranquilo. Pois é, eu tô com esse incômodo. Eu acho que o Cruzeiro é um time bonzinho demais, dentro de campo e nos bastidores. A gente já falou em várias oportunidades sobre a forma como, por exemplo, o Palmeiras age, e o Palmeiras é sistematicamente beneficiado pela arbitragem. E eu discordo totalmente do Pedro Júnior, tá? Esse negócio de eu não quero ser beneficiado, eu quero ser beneficiado. Eu tô cansado de ser roubado, eu tô cansado de ver o Cruzeiro perder jogo,
título, por arbitragem. Eu quero é que se dane. Desculpa, falem vocês que têm mais razão do que eu. Não, o problema é que vai protestar, aí chega com um kit de camisa para cada um da CBF, tira uma foto, tudo bonito. Não, cara, tem que chegar e bater na mesa. Não vou bater nessa aqui que é de vidro, mas tem que chegar e bater na mesa, não pode. Acho que o problema recorrente, eu acho que tem as questões que a gente pode avaliar como certas na fala dele. Acho que o Cruzeiro sim tem que mostrar esse compromisso com a instituição e defender os seus interesses, isso é o básico. Acho que ficar também falando que vamos fazer hoje, se precisar amanhã, não sei o quê, em partes isso é bom, porque acaba fortalecendo também a credibilidade, mas dando também uma resposta ao torcedor, mas a gente sabe também que isso vai virar números, né? Infelizmente. Eu acho que a grande questão do Cruzeiro, e aí do posicionamento do Pedro Júnior, quem tem autonomia, é questionar, reivindicar antes dos jogos também. É mais um jogo em que o Cruzeiro aceita uma arbitragem do Rio de Janeiro, um VAR do Rio de Janeiro, assistentes do Rio de Janeiro. Então, assim, se para a gente fica muito claro que algumas coisas podem ser evitadas, questiona antes, não vão esperar acontecer para questionar, não. Então, assim, acho que isso me incomoda também, sabe? Não é só a questão da postura, a maneira dele se expressar, que eu concordo com o Caramujo, acho que falta um pouco dessa insatisfação, mas de ser um pouco mais firme nas suas colocações, mas isso não vem ao caso. Eu acho que o Cruzeiro precisa se posicionar antes também, evitar certas situações. Se a CBF não evita, e ela deixa claro que ela não está evitando, não quer credibilidade para a competição, o Cruzeiro precisa tomar essa postura, então. Nós não vamos aceitar, porque nós já vimos em outros momentos outros dirigentes tendo a força suficiente para não deixar com que isso aconteça. O Pedro Júnior é, sim, inexperiente nesse sentido, é o primeiro ali ano dele com essa função, nesse cargo, mas nós sabemos também que isso não pode ser algo natural. O Cruzeiro só reclamar depois do acontecido. Acho que a gente precisa ter uma postura que antecede aos fatos também.